Ele riu quando mostrei minha apresentação. Disse que eu não tinha pulso para negócios, que deveria continuar organizando gavetas em casa. A risada ecoou pela sala de reuniões como um tapa na cara. Daniel não precisou dizer mais nada. Aquele som debochado já carregava anos de desprezo acumulado, de promessas quebradas e de uma hierarquia familiar que eu nunca conseguiria escalar. Fechei o laptop devagar, sentindo o peso de cada olhar na mesa. Papai mexia nos óculos sem me encarar. Mamãe fingia organizar os papéis à sua frente. E eu ali, Sônia Beatriz Mendes, 28 anos, formada em administração pela melhor universidade do estado, sendo tratada como uma criança que acabara de desenhar um boneco de palito e queria pendurá-lo na geladeira. Você não serve nem para mandar em formiga, Daniel complementou, levantando-se da cadeira com aquele ar de superioridade que carregava desde criança. Aos 35 anos, meu irmão mais velho havia se transformado na personificação dos sonhos empresariais do nosso pai. Alto, sempre de terno impecável, com aquela postura confiante de quem nunca duvidou do próprio valor. Enquanto eu cresci, ouvindo que precisava encontrar meu lugar no mundo, Daniel sempre soube exatamente qual era o dele. No comando da Mendes em Associados, a empresa de consultoria logística que meu pai construíra com as próprias mãos durante 40 anos. A empresa funcionava em um prédio de 3 andares no centro da cidade, com uma placa dourada na entrada que ostentava o sobrenome que carregávamos. Papai gostava de dizer que aquela empresa era o legado da família, que um dia seria passada adiante para continuar prosperando. O problema é que, na visão dele, passada adiante significava entregue ao Daniel, enquanto eu continuaria sendo a eterna assistente, a filha que gostava de computador, mas nunca seria levada a sério nos negócios de verdade. Durante 5 anos, desde que me formei, minha rotina consistia em chegar ao escritório às 8 da manhã, organizar arquivos, responder e-mails básicos, elaborar relatórios que Daniel assinava como se fossem dele e assistir às reuniões importantes sempre da última cadeira, anotando pontos que ninguém revisaria depois. Era uma secretária glorificada, disfarçada de coordenadora administrativa, para amenizar o constrangimento familiar de ter uma filha formada fazendo trabalho de nível médio. Deixa os negócios sérios comigo, maninha. Daniel costumava dizer sempre que eu ousava sugerir alguma mudança ou melhoria. Essa frase havia se tornado uma espécie de mantra entre nós, uma forma rápida e eficiente de me colocar no meu lugar. Maninha. Como se eu fosse eternamente a irmã mais nova que precisava da proteção e orientação do irmão mais experiente. Como se meus diplomas, cursos de especialização e anos observando a empresa de dentro para fora não valessem absolutamente nada. A verdade é que eu conhecia cada processo daquela empresa melhor que qualquer um. Sabia exatamente quantas horas Daniel desperdiçava em reuniões improdutivas, quantos clientes ficavam insatisfeitos com nossos métodos ultrapassados, quantas oportunidades perdíamos por nos recusarmos a modernizar nossos sistemas. Via claramente onde podíamos inovar, especialmente na área digital. Um mercado que eles insistiam em ignorar, como se fosse uma moda passageira que logo seria esquecida. Mas minha voz não tinha peso. Minhas ideias eram arriscadas demais ou muito complicadas. Quando eu falava sobre automação de processos, papai franzia a testa e murmurava algo sobre não quebrar o que estava funcionando. Quando mencionava marketing digital, Daniel revirava os olhos e dizia que nossos clientes eram tradicionais, que não precisávamos dessas firulas modernas. Era como se estivessem determinados a manter a empresa exatamente como ela era há 20 anos, ignorando completamente que o mundo ao nosso redor havia mudado. O pior de tudo era que eu começara a acreditar neles. Depois de anos ouvindo que não tinha sangue empresarial, que era muito teórica para entender a realidade dos negócios, minha autoestima estava completamente destroçada. Acordava de manhã me perguntando se realmente era apenas uma sonhadora sem noção da realidade. Se talvez meu lugar fosse mesmo nas sombras, sendo a ajudante que ninguém levava a sério, a filha que nunca seria boa o suficiente para estar na linha de frente. Nas noites em claro,
Eu me pegava questionando cada decisão que havia tomado. Será que deveria ter escolhido outro curso? Outra profissão? Talvez Daniel tivesse razão. Talvez eu não tivesse jeito mesmo para empreender. Talvez meu destino fosse ficar organizando gavetas pelo resto da vida, sonhando com um mundo empresarial que nunca seria meu. A apresentação que acabara de ser rejeitada representava meses de trabalho. Eu havia desenvolvido uma proposta completa para automatizar os processos de logística que nossa empresa fazia manualmente há décadas. Estudei casos de sucesso, analisei custos, projetei retorno sobre investimento, preparei demonstrações práticas. Estava convencida de que desta vez seria diferente, que finalmente eles veriam meu potencial. Mas Daniel mal havia olhado para os slides. Papai passou a reunião inteira mexendo no celular. E mamãe, que teoricamente deveria ser minha aliada, permaneceu em silêncio, como sempre fazia quando se tratava de questões da empresa. Era como se minha família tivesse decidido coletivamente que eu não passava de uma decoração no escritório, alguém que estava ali por obrigação familiar, mas que nunca seria realmente parte da equipe. A humilhação doía mais que qualquer palavra cruel. Era a sensação de invisibilidade, de ter minha inteligência e dedicação constantemente questionadas por pessoas que deveriam acreditar em mim. Era perceber que, por mais que eu me esforçasse, por mais conhecimento que adquirisse, sempre seria vista como a irmã mais nova que não entendia nada de negócios sérios. Saí daquela sala de reuniões carregando meu laptop e uma raiva que crescia a cada passo. Uma raiva diferente de todas as outras vezes. Não era mais aquela tristeza resignada que eu sentia quando era desmerecida. Era algo mais intenso, mais determinado. Algo que estava se transformando em uma força que eu nunca havia sentido antes. Pela primeira vez em anos, em vez de ir para casa chorar no travesseiro, fui direto para meu quarto e liguei o computador. Se eles não queriam ouvir minhas ideias, talvez fosse hora de mostrar do que eu era capaz por conta própria. Talvez fosse hora de provar que a menina que gostava de computador sabia muito mais sobre negócios do que imaginavam. A tela do computador iluminou meu rosto determinado. Era hora de parar de pedir permissão e começar a tomar as rédeas do meu próprio destino. A primeira coisa que fiz foi criar um perfil completamente novo no LinkedIn. Não Sônia Mendes, a filha negligenciada do dono da empresa. Não a irmã que organizava gavetas. Sara Moreira, especialista em inovação empresarial e automação de processos. Uma identidade limpa, sem o peso do sobrenome que carregava décadas de expectativas frustradas. Passei a madrugada inteira pesquisando grupos de investidores em outras cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Lugares onde ninguém conhecia a história da família Mendes. Onde eu poderia ser julgada apenas pela qualidade das minhas ideias. A cada grupo que eu encontrava, a cada perfil de investidor que analisava, sentia uma euforia crescente. Era como se estivesse descobrindo um mundo paralelo onde minha competência realmente importava. Na segunda-feira seguinte, voltei ao escritório como se nada tivesse acontecido. Daniel estava em sua sala, falando ao telefone com aquele tom autoritário que usava para impressionar clientes. Papai revisava contratos na mesa dele, usando os mesmos métodos que aprendera 40 anos atrás. E eu me sentei na minha mesa de sempre, respondendo aos mesmos e-mails de sempre, organizando os mesmos arquivos de sempre. Mas por dentro, algo havia mudado completamente. Durante o almoço, em vez de ficar ouvindo as conversas sobre futebol e política dos colegas, eu me trancava no banheiro com o celular, participando de webinars sobre startups e lendo artigos sobre pitch para investidores. Aprendi sobre valoração de empresas, estrutura de capital, métricas de crescimento, vocabulário que nunca havia sido usado na Mendes em Associados, conceitos que meu pai e Daniel considerariam complicação desnecessária. Você anda estranha, Daniel comentou numa tarde, observando-me da porta da minha sala. Mais quieta que o normal. Levantei os olhos da tela do computador, onde estava revisando pela 10ª vez minha apresentação reformulada. A mesma ideia que eles haviam rejeitado.
mas agora adaptada para um público que talvez soubesse reconhecer seu valor. Só estou focada no trabalho, respondi, salvando o arquivo rapidamente. Que bom. Papai estava comentando que você parece mais madura ultimamente. Menos sonhadora. Ele disse isso como se fosse um elogio, como se estar menos sonhadora fosse uma conquista importante na minha vida. Sorri e assenti, mas por dentro estava fervendo. Menos sonhadora. Como se sonhar fosse um defeito, como se ter visão de futuro fosse uma falha de caráter. Eles queriam uma versão domesticada de mim, alguém que aceitasse seu lugar na hierarquia sem questionar, sem aspirar a mais. E durante anos, eu havia tentado ser exatamente isso, mas já não conseguia mais. Cada dia que passava naquele escritório, observando oportunidades sendo desperdiçadas e potencial sendo jogado fora, eu sentia como se estivesse traindo a mim mesma, como se estivesse desperdiçando anos da minha vida tentando me encaixar em um molde que nunca foi feito para mim. A reviravolta veio numa quinta-feira à tarde. Papai havia saído para uma reunião, Daniel estava viajando para visitar um cliente em outra cidade, e eu estava sozinha no escritório com a secretária. Foi quando chegou uma ligação que mudou tudo. Mendes em Associados, boa tarde. Atendi no telefone da recepção. Olá, estou ligando para agendar uma reunião sobre serviços de consultoria logística. Soubemos da empresa através de indicação. Era um cliente em potencial. Uma rede de supermercados que estava expandindo para o interior do estado. Exatamente o tipo de conta que Daniel adorava fechar. O tipo de projeto que ele sempre assumia pessoalmente. O senhor Daniel está viajando no momento, mas posso anotar seus dados para que ele retorne na segunda-feira, respondi, seguindo o protocolo usual. Na verdade, preciso de uma resposta ainda esta semana. Temos outros fornecedores sendo avaliados. Meu coração disparou. Era uma oportunidade real. Um cliente que poderia representar meses de faturamento para a empresa. E Daniel não voltaria até segunda. Papai estava em reunião o dia todo. Se eu deixasse essa oportunidade passar, quando eles descobrissem, a culpa seria minha por não ter sabido lidar com a situação. Sabe o quê? Eu disse, surpreendendo a mim mesma. Eu mesma posso apresentar nossos serviços. Sou coordenadora de projetos aqui na empresa. Coordenadora de projetos. Uma promoção instantânea que eu acabara de me dar, mas soava melhor que organizadora de gavetas. Marcamos a reunião para o dia seguinte, sexta-feira às 14h. Assim que desliguei o telefone, o pânico começou a se instalar. O que eu havia feito? Nunca havia conduzido uma apresentação comercial sozinha. Não tinha autorização de papai ou Daniel. Se desse errado, seria o fim da minha carreira na empresa. E possivelmente da minha relação com a família. Mas se desse certo... Passei a noite inteira preparando uma apresentação diferente de tudo que a Mendes em Associados já havia mostrado. Em vez dos slides corporativos padrão que Daniel usava, criei algo dinâmico, interativo. Incluí estudos de caso, projeções de economia, propostas de otimização que eu vinha desenvolvendo há meses. Era arriscado, mas era genuinamente inovador. Na manhã de sexta, cheguei ao escritório 2 horas mais cedo. Revisei cada slide, cada argumento, cada resposta possível para perguntas que poderiam surgir. Quando os representantes da rede de supermercados chegaram, 2 homens de meia idade vestindo ternos escuros, eu estava pronta. A apresentação durou 1h30. Eles fizeram perguntas técnicas, questionaram prazos, discutiram investimentos, e eu respondi a tudo com uma segurança que nem eu sabia que possuía. Era como se anos de observação silenciosa tivessem me preparado para aquele momento. Muito impressionante, disse o mais velho quando terminei. Vocês têm uma abordagem bem diferente dos outros fornecedores que avaliamos. Eles saíram prometendo uma resposta até terça-feira. Eu fiquei sozinha na sala de reuniões, olhando para o projetor ainda ligado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez em anos, eu havia me sentido competente, útil, respeitada, mas também sabia que havia cruzado uma linha.
Daniel e papai descobririam sobre a reunião e eu teria que explicar por que havia tomado uma decisão tão importante sem consultá-los. Teria que justificar minha ousadia, minha presunção em acreditar que poderia representar a empresa. A diferença é que, desta vez, eu não estava com medo do confronto. Estava ansiosa por ele. O telefone tocou na terça-feira às 10 da manhã. Daniel havia voltado de viagem no dia anterior e ainda não sabia da reunião que eu havia conduzido. Papai estava em sua sala, revisando relatórios mensais. Tudo parecia normal quando atendi a ligação. Mendes em Associados, Sônia falando. Olá, Sônia. Aqui é Roberto Silva da Rede Supermais. Conversamos na sexta-feira. Meu coração disparou. Daniel levantou a cabeça da mesa dele, curioso com o tom formal da conversa. Papai nem notou, concentrado em seus papéis. Sim, senhor Roberto. Como posso ajudá-lo? Gostaria de formalizar nossa parceria. Aprovamos sua proposta e queremos fechar o contrato o mais rápido possível. Fechei os olhos por um segundo, sentindo uma mistura de euforia e terror. Havia funcionado. Minha primeira apresentação comercial solo havia resultado em um fechamento. Mas agora vinha a parte difícil: explicar tudo para a família. Que ótimo! Vou transferir para nosso diretor comercial para que vocês acertem os detalhes. Desliguei o telefone e respirei fundo. Daniel já estava caminhando em minha direção, franzindo a testa. Que reunião foi essa na sexta? E que proposta? A sala inteira ficou em silêncio. Papai tirou os óculos e me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde criança. A mesma que ele usava quando eu quebrava alguma coisa em casa e tentava esconder. Eles ligaram aqui quinta-feira, enquanto vocês estavam fora. Era urgente. Tinham outros fornecedores sendo avaliados. Eu tomei a iniciativa de apresentar nossos serviços. Você fez o quê? A voz de Daniel subiu uma oitava. Sônia, você não tem autorização para conduzir reuniões comerciais. Não tem experiência, não conhece nossa política de preços, não? Eles aprovaram a proposta. Interrompi, tentando manter a voz firme. É um contrato de 6 meses com possibilidade de renovação. Papai se levantou lentamente da cadeira. Aos 68 anos, ainda era um homem imponente. E quando ficava sério, todos na sala sentiam o peso da sua presença. Sônia, vem aqui. Caminhei até a sala dele com as pernas tremendo. Daniel me seguiu, claramente irritado. Papai fechou a porta atrás de nós. Explica direito o que aconteceu. Contei tudo. A ligação, a urgência do cliente, a decisão de assumir a reunião, a apresentação que havia preparado. A cada palavra, via o rosto de papai ficando mais tenso e o de Daniel mais vermelho. Você se passou por quem exatamente? Daniel perguntou quando terminei. Coordenadora de projetos. Coordenadora de projetos? Ele riu, mas não era uma risada divertida. Era o mesmo som debochado da semana anterior, quando rejeitou minha apresentação. Sônia, você é assistente administrativa. Ponto. Uma assistente administrativa que acabou de fechar um contrato, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Um contrato que pode estar completamente errado, Daniel explodiu. Você não sabe calcular margem de lucro, não conhece nossa capacidade operacional, não tem ideia dos custos envolvidos. Pode ter prometido coisas que não conseguimos entregar. Então, revise o contrato, disse simplesmente. Ajuste o que for necessário, mas não jogue fora uma oportunidade de negócio por orgulho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Daniel respirava pesadamente, tentando controlar a raiva. Orgulho? Papai finalmente falou. Sônia, isso não é questão de orgulho. É questão de hierarquia, de responsabilidade. Você agiu pelas costas, sem autorização, se passou por algo que não é. E se o cliente tivesse ido embora? Perguntei. Se tivéssemos perdido essa oportunidade porque ninguém estava disponível para atendê-lo na hora que ele precisava. Então perderia, Daniel disse rispidamente. É melhor perder uma venda do que comprometer a reputação da empresa com promessas irresponsáveis. Ali estava. A diferença fundamental entre nós.
Para eles, a empresa era um sistema fixo, com regras rígidas e hierarquias imutáveis. Para mim, era um organismo vivo que precisava se adaptar, crescer, evoluir. Eles viam riscos onde eu via oportunidades. A proposta que apresentei está aqui, disse, entregando uma cópia impressa para papai. Podem revisar linha por linha. Se encontrarem algum erro técnico, algo que não podemos cumprir, eu assumo total responsabilidade. Papai folheou os papéis lentamente. Daniel lia por cima do ombro dele, procurando falhas. Mas eu sabia que não encontrariam nada grave. Havia sido cuidadosa, conservadora até. Era uma proposta sólida. Está bem estruturada, papai admitiu relutantemente. Os prazos parecem realistas. Papai, isso não é o ponto, Daniel intervém. O ponto é que ela passou por cima da gente. Tomou decisões que não era autorizada a tomar. E se eu tivesse pedido autorização? Perguntei, olhando diretamente para Daniel. Se eu tivesse ligado para você na estrada, interrompido sua reunião, pedido permissão para atender um cliente em potencial? O que você teria dito? Ele ficou em silêncio. Nós três sabíamos exatamente o que ele teria dito. Que eu deveria apenas anotar os dados e remarcar para quando ele voltasse. Que não tinha experiência para lidar com clientes importantes. Que deveria deixar os negócios sérios com ele. Isso é diferente. Ele murmurou, mas sem convicção. É diferente porque desta vez deu certo. Retruquei. E vocês estão com raiva não porque fiz algo errado, mas porque provei que sou capaz de fazer algo que sempre me disseram que eu não conseguiria. Papai guardou os papéis na gaveta e suspirou profundamente. Sônia, você é minha filha e eu te amo. Mas não pode agir assim. Não pode tomar decisões importantes sem consultar a hierarquia da empresa. Que hierarquia, papai? Aquela onde eu sou eternamente a assistente que organiza gavetas, onde minhas ideias são sempre arriscadas demais e minha experiência nunca é suficiente. Sua experiência não é suficiente, Daniel disse friamente. Você fechou um contrato, parabéns. Mas fechar é fácil. O difícil é executar, lidar com problemas, manter o cliente satisfeito a longo prazo. Isso você ainda não sabe fazer. Então me ensinem, respondi. Me deem responsabilidades reais. Me deixem aprender fazendo, em vez de apenas observando. Não é assim que funciona. Papai balançou a cabeça. Você precisa amadurecer mais, ganhar experiência gradualmente. Amadurecer? A palavra saiu da minha boca como um tiro. Papai, eu tenho 28 anos. Sou formada há 5 anos. Trabalho nesta empresa há 5 anos. Quando exatamente vou estar madura o suficiente? Quando vocês decidirem que mereço uma chance? Eles não responderam. Não porque não soubessem a resposta, mas porque sabiam que eu não gostaria de ouvi-la. A verdade é que, na visão deles, eu nunca estaria pronta. Sempre seria a filha mais nova, a irmã que precisava de proteção, a funcionária que deveria se contentar com tarefas secundárias. Saí daquela sala sabendo que algo havia mudado irreversivelmente. Não era apenas sobre o contrato que eu havia fechado. Era sobre perceber que, por mais que eu me esforçasse, por mais que provasse minha competência, sempre haveria uma nova desculpa para me manter no meu lugar. Naquela noite, sentada na frente do computador, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eles não queriam reconhecer meu valor dentro da empresa, talvez fosse hora de mostrar esse valor em outro lugar. Como Sara Moreira, a especialista em inovação que não carregava o peso de ser a filha do chefe ou a irmã do diretor comercial. Era hora de parar de brigar por reconhecimento e começar a construir meu próprio caminho. 3 meses depois, Sara Moreira havia conseguido seu primeiro investimento. R$ 200 mil de um fundo de São Paulo que apostava em startups de tecnologia para pequenas e médias empresas. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para tirar minha ideia do papel e transformá-la em realidade. Eu trabalhava em 2 mundos paralelos. De dia, continuava sendo Sônia Mendes,
a assistente administrativa que organizava arquivos e respondia e-mails na empresa da família. À noite e nos fins de semana, eu era Sara Moreira, empreendedora inovadora que estava desenvolvendo uma plataforma revolucionária de automação logística. A ironia era deliciosa. Enquanto Daniel e papai insistiam que eu não tinha sangue empresarial, eu estava construindo uma empresa do zero. Enquanto eles rejeitavam minhas ideias como arriscadas demais, investidores profissionais apostavam dinheiro real nessas mesmas ideias. A diferença é que, para os investidores, eu não era a filha que gostava de computador. Era uma profissional competente com uma proposta sólida. Aluguei uma sala pequena em um coworking no centro da cidade, a 15 minutos da Mendes em Associados. Contraei 2 desenvolvedores freelancers e uma designer gráfica. Criamos um MVP da plataforma em 6 semanas. Algo que levaria meses para ser aprovado e implementado na empresa da família, se é que algum dia fosse aprovado. O trabalho era exaustivo. Acordava às 5 da manhã para revisar códigos e testar funcionalidades antes de ir para o escritório da família. Durante o almoço, em vez de descansar, eu fazia videochamadas com potenciais clientes. À noite, após um dia inteiro fingindo ser apenas uma assistente, eu virava CEO de startup, tomando decisões estratégicas e planejando próximos passos. Mas era a primeira vez em anos que eu me sentia viva. Cada problema resolvido, cada funcionalidade implementada, cada feedback positivo de usuário beta era uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Que todas aquelas noites acordada estudando tendências de mercado e tecnologias emergentes não haviam sido em vão. A virada começou quando conseguimos nosso primeiro cliente pagante. Uma empresa de médio porte que economizou 30% nos custos logísticos usando nossa plataforma. Em 2 semanas, 3 outras empresas assinaram contratos. Em 1 mês, tínhamos uma lista de espera de potenciais clientes. Foi quando percebi que não era apenas uma startup promissora. Estava me tornando uma concorrente real no mercado que a Mendes em Associados dominava há décadas. O momento da verdade chegou numa segunda-feira de manhã. Daniel estava especialmente irritado, falando ao telefone com um tom que eu raramente havia ouvido. Quando desligou, veio direto à minha mesa. Sônia, você conhece alguma empresa chamada Logtech Solutions? Meu coração disparou. Era o nome fantasia que eu havia registrado para minha startup. Mantive a expressão neutra, fingindo estar concentrada no e-mail que estava digitando. Não, nunca ouvi falar. Por quê? Estamos perdendo clientes para eles. 3 empresas cancelaram nossos contratos no último mês para migrar para essa Logitech. Papai se aproximou, ouvindo a conversa. Sua testa estava franzida na expressão de preocupação que eu conhecia bem. Que tipo de empresa é essa? Ele perguntou. Startup de tecnologia. Automação de processos logísticos. Exatamente o tipo de firula moderna que você sempre disse que nossos clientes não precisavam. Daniel respondeu com sarcasmo, mas havia uma pitada de preocupação real na voz. E o que eles oferecem que nós não oferecemos? Daniel suspirou, pegando uma pasta de documentos na mesa dele. Eficiência, redução de custos, monitoramento em tempo real, relatórios automatizados. Basicamente, tudo que a Sônia vive falando que deveríamos implementar aqui. O nome saiu da boca dele como se fosse uma acusação. Como se minha insistência em modernizar a empresa tivesse sido uma espécie de maldição que agora se materializara na forma de um concorrente perigoso. Vocês conseguiram informações sobre quem está por trás dessa empresa? Papai perguntou. É o que estou tentando descobrir. Eles são muito discretos. O fundador usa apenas as iniciais SM nos documentos corporativos. Ninguém sabe quem é realmente. SM, Sara Moreira. Minhas iniciais verdadeiras disfarçadas em um pseudônimo que estava se tornando uma ameaça real para o império familiar. Precisamos investigar melhor, Daniel continuou. Descobrir suas estratégias, seus preços, seus pontos fracos. Não podemos deixar uma startup inexperiente tomar nosso mercado. Startup inexperiente.
Se ele soubesse que a inexperiente havia aprendido tudo observando os erros e acertos da própria Mendes em Associados durante 5 anos. Nas semanas seguintes, a paranoia tomou conta do escritório. Daniel passou a pesquisar obsessivamente sobre a Logitech Solutions, tentando descobrir qualquer informação sobre seus fundadores, estratégias e planos futuros. Papai contratou uma consultoria para analisar por que estavam perdendo mercado para uma empresa que havia surgido do nada. Eu assistia a tudo da minha mesa de sempre, digitando relatórios e organizando arquivos, enquanto por dentro sentia uma satisfação que nunca havia experimentado. Cada reunião de emergência, cada discussão sobre como reagir à nova concorrência, cada momento de desespero deles era uma validação do meu trabalho. Eles estão oferecendo serviços 20% mais baratos que os nossos, Daniel comentou numa dessas reuniões, das quais eu participava como sempre da última cadeira, anotando pontos que ninguém revisaria depois. E ainda assim conseguem margem de lucro suficiente para investir em marketing digital. Como é possível? Papai perguntou. Automação. Eles fazem com software o que nós fazemos manualmente. Uma equipe de 10 pessoas faz o trabalho que aqui requer 30. Era exatamente o que eu havia proposto na apresentação rejeitada meses antes. A mesma ideia que Daniel havia ridicularizado, dizendo que eu não tinha pulso para negócios. Agora, vendo essa ideia implementada por um concorrente misterioso, ele finalmente entendia seu valor. Talvez devêssemos considerar modernizar nossos processos, papai disse hesitantemente. Papai, não podemos simplesmente copiar o que eles estão fazendo. Precisamos de uma estratégia própria, inovadora. Inovadora como o que a Sônia apresentou alguns meses atrás? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse me controlar. Daniel me olhou com irritação. Sônia, isso não é hora para eu avisei. É hora de encontrar soluções. Mas eu estou oferecendo soluções há anos. Vocês que sempre acharam que eram arriscadas demais. O momento é outro. Papai interveio diplomaticamente. Agora temos uma ameaça real. Precisamos agir. Uma ameaça real. Como se minhas ideias só fossem válidas quando alguém de fora as validasse primeiro. Como se minha competência só fosse reconhecida quando se tornasse uma questão de sobrevivência empresarial. A situação ficou ainda mais tensa quando Daniel descobriu que a Logitech havia fechado um contrato com a rede Supermais, exatamente o cliente que eu havia conquistado meses antes para a Mendes em Associados. Eles nos roubaram o cliente, Daniel disse, jogando o contrato cancelado na mesa de papai. A Supermais rescindiu conosco para fechar com essa startup maldita. Por quê? Papai perguntou, pálido. Porque eles oferecem exatamente o que o cliente precisa. Monitoramento em tempo real, relatórios automáticos, integração completa com o sistema deles. Tudo o que nós deveríamos estar oferecendo há anos. Foi nesse momento que tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Talvez fosse o cansaço de viver uma dupla vida. Talvez fosse a frustração de ver minha família em pânico por causa de uma ameaça, que na verdade era eu. Ou talvez fosse simplesmente a hora de parar de esconder quem eu realmente era. Vocês querem saber quem está por trás da Logitech Solutions? Perguntei, levantando-me da cadeira. Daniel e papai me olharam, surpresos com o tom da minha voz. Se você souber alguma coisa, fala logo, Daniel disse impaciente. Respirei fundo, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco, sem saber se havia água embaixo. Sou eu, Daniel. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Daniel me olhava como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Papai havia parado de respirar. Como assim é você? A Logitech Solutions sou eu, SM. Sara Moreira, meu pseudônimo empresarial. A startup que está roubando seus clientes foi criada por mim, usando exatamente as ideias que vocês rejeitaram durante anos. Daniel se levantou lentamente, o rosto passando do branco ao vermelho em questão de segundos. Você está brincando comigo. Não estou. Tenho um investimento de R$200 mil, uma equipe de 5 pessoas, 15 clientes ativos e uma lista de espera de mais 20 empresas interessadas.
Tudo baseado na apresentação que você disse que não ia dar certo e nas estratégias que sempre chamaram de firulas modernas. A verdade estava finalmente exposta. Não havia mais volta. A explosão de Daniel foi instantânea e devastadora. Você nos traiu! Ele bateu o punho na mesa com tanta força que o porta-lápis saltou. Criou uma empresa concorrente pelas nossas costas, roubou nossos clientes, destruiu o trabalho de décadas. Eu não roubei ninguém, respondi, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Ofereci um serviço melhor. Os clientes escolheram migrar, porque encontraram mais valor na minha proposta. Valor? Você usou informações privilegiadas. Conhecia nossos clientes, nossos preços, nossas estratégias. Usei o conhecimento que adquiri trabalhando aqui, sim. Mas também usei a criatividade e inovação que vocês sempre rejeitaram. A diferença é que eu não fiquei presa no passado. Papai finalmente reagiu, tirando os óculos com as mãos tremendo. Sônia, como você pôde fazer isso? Somos sua família. Esta empresa é nosso sustento, nosso legado. E qual era meu lugar nesse legado, papai? A emoção estava vazando na minha voz, anos de frustração finalmente encontrando caminho. Organizar gavetas até os 40 anos? Ser eternamente a assistente que não entende de negócios? Assistir vocês desperdiçarem oportunidades enquanto eu tinha ideias que poderiam salvar a empresa? Você deveria ter falado conosco, papai insistiu. Explicado suas ideias com mais paciência. Paciência? A palavra saiu como um grito. 5 anos, papai. 5 anos apresentando propostas, sugerindo melhorias, pedindo para participar de decisões importantes. E qual foi a resposta? Deixa os negócios sérios comigo, maninha. Você não tem experiência real. Muito arriscado. Quanto tempo mais eu deveria ter esperado? Daniel caminhava em círculos pela sala, passando as mãos no cabelo. Isso é deslealdade pura. Você sabotou a própria família. Eu salvei minhas ideias da morte, retruquei. Transformei em realidade propostas que vocês enterraram por preconceito e teimosia. Se isso é sabotagem, então vocês sabotaram meu potencial durante anos. Seu potencial? Daniel parou de andar e me encarou. Sônia, você é funcionária desta empresa. Tem salário, benefícios, estabilidade. E como agradecimento, nos apunhala pelas costas. Funcionária? Ri amargamente. Daniel, eu sou sua irmã, filha do fundador desta empresa. Mas vocês sempre me trataram como uma empregada de segunda categoria. Nunca como família. Nunca como sócia em potencial. Porque você ainda não estava pronta, papai disse suavemente. Quando eu estaria pronta, papai? Com 30 anos? 40? Quando Daniel se aposentasse? Ou nunca, porque na cabeça de vocês eu sempre seria a menina que gosta de computador, mas não serve para comandar? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era de choque ou raiva, mas de reconhecimento. Como se, pela primeira vez, eles estivessem realmente ouvindo o que eu tinha a dizer. E agora? Papai perguntou, a voz frágil. O que acontece com nossa empresa? Com nossa família? A empresa de vocês vai ter que se adaptar ou morrer, respondi com uma honestidade brutal. O mercado mudou. Os clientes querem eficiência, tecnologia, inovação. Vocês podem continuar fazendo as coisas como sempre fizeram e assistir a clientela migrar para concorrentes mais modernos, ou podem evoluir. E você? Daniel perguntou. Vai continuar sendo nossa concorrente? Essa era a pergunta que eu havia evitado pensar durante meses. A Logitech Solutions estava crescendo rapidamente. Tinha potencial para se tornar uma empresa muito maior que a Mendes em Associados. Mas o preço desse sucesso era a destruição da empresa da família, e possivelmente da própria família. Não sei, admiti. Depende de vocês. Como assim? Vocês têm 2 opções. Podem continuar me vendo como a filha traidora que sabotou o negócio da família. Ou podem reconhecer que eu criei algo valioso e encontrar uma forma de trabalharmos juntos. Daniel balançou a cabeça vigorosamente. Trabalhar junto? Depois de tudo que você fez? Isso é impossível. Por que é impossível, Daniel?
Porque você teria que admitir que suas ideias estavam erradas? Que a irmã inexperiente entende de negócios melhor que você pensava? Porque não dá para confiar em você, ele respondeu friamente. A frase me atingiu como um soco no estômago. Não era sobre competência empresarial ou divergência de estratégias. Era sobre confiança, sobre família. Sobre o fato de que eu havia escolhido construir meu próprio caminho em vez de aceitar o lugar que eles haviam designado para mim. Vocês nunca confiaram em mim, respondi, sentindo lágrimas queimando nos olhos. Nunca acreditaram que eu fosse capaz de algo grande. A única diferença é que agora vocês descobriram que estavam errados. Papai se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua como se procurasse respostas no movimento dos carros. Sônia, você tem razão em muitas coisas que disse. Talvez tenhamos sido injustos, talvez não tenhamos dado as oportunidades que você merecia, mas isso não justifica o que você fez. E o que vocês fizeram comigo se justifica como, papai? Anos me subestimando, rejeitando minhas ideias, me tratando como decoração no escritório. Isso era justo? Ele não respondeu. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque finalmente estava entendendo minha perspectiva. Finalmente via que minha traição havia sido, na verdade, uma reação à traição deles contra mim. Eu vou continuar com a Logitech, anunciei, sentindo uma clareza súbita. Vou fazer dela a empresa que sempre sonhei que a Mendes em Associados pudesse ser. Moderna, eficiente, inovadora. E se isso significa que vocês vão me ver como concorrente em vez de família, então é assim que vai ser. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Antes de sair, me virei para olhá-los uma última vez. Vocês sempre disseram que eu não tinha sangue empresarial. Agora descobriram que não só tenho, como é melhor que o de vocês. A diferença é que eu não vou usar isso para destruir ninguém. Vou usar para construir algo maior. Saí daquela sala sabendo que havia queimado todas as pontes. Não era mais a filha obediente ou a irmã compreensiva. Era Sônia Mendes, CEO da Logitech Solutions, uma mulher que finalmente havia encontrado sua verdadeira identidade. 2 anos depois, eu estava no 20º andar de um prédio comercial em São Paulo, olhando pela janela do meu escritório para a cidade que se estendia infinitamente. A Logitech Solutions havia se tornado exatamente o que eu sonhara. Uma empresa de 150 funcionários, com contratos internacionais e reconhecimento na mídia especializada. Apareci na capa de 3 revistas de negócios no último ano, sempre com títulos que falavam sobre jovens empreendedores revolucionando a logística. A ironia não passava despercebida. A menina que não sabia mandar nem em formiga, agora comandava um império que valia milhões de reais. O computador na minha mesa mostrava relatórios de faturamento que superavam em 5 vezes o que a Mendes em Associados arrecadava em seus melhores anos. Mas o sucesso financeiro não havia apagado as cicatrizes emocionais. Nos primeiros meses após o confronto com papai e Daniel, eu vivia uma montanha-russa de sentimentos. Havia dias em que me sentia poderosa, vingada, finalmente reconhecida pelo que eu sempre soube que era capaz. Outros dias, a solidão pesava como uma pedra no peito, e eu me perguntava se o preço do sucesso não havia sido alto demais. A família Mendes havia se fragmentado. Mamãe tentou algumas vezes fazer o papel de mediadora, ligando para sugerir jantares de reconciliação que nunca aconteceram. Daniel mantinha um silêncio orgulhoso, recusando-se a mencionar meu nome ou reconhecer qualquer ligação entre nós. Papai, segundo mamãe contava, havia envelhecido visivelmente nos últimos meses, carregando um peso que ia além dos problemas empresariais. A Mendes em Associados sobrevivera, mas não sem cicatrizes profundas. Eles haviam modernizado alguns processos, contratado consultores de tecnologia, tentado recuperar o terreno perdido. Mas era como tentar consertar um vazamento quando o cano já havia estourado. Muitos clientes importantes já haviam migrado, não apenas para a Logitech,
mas para outros concorrentes que também haviam percebido as oportunidades no mercado. Eu sabia disso porque acompanhava de longe, com uma mistura de satisfação e melancolia. Era gratificante ver que minha visão estratégica havia sido correta, que o mercado realmente demandava inovação. Mas doía perceber que minha vitória profissional havia custado minha família. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Marcos, meu sócio e diretor de operações, me informando sobre uma reunião com investidores internacionais interessados em expandir a Logitech para o mercado latino-americano. 3 anos atrás, eu jamais imaginaria estar discutindo investimentos milionários ou expansão internacional. Mas ali estava, tomando decisões que afetariam centenas de funcionários e milhares de clientes. Sônia, tem um Daniel Mendes na recepção pedindo para falar com você. A secretária anunciou pelo interfone. Meu coração parou por um segundo. Em 2 anos, Daniel nunca havia tentado entrar em contato comigo. Nem mesmo um feliz aniversário ou feliz Natal. Para ele, eu havia deixado de existir no momento em que revelei a verdade sobre a Logitech. Pode mandá-lo subir, respondi, tentando controlar a ansiedade. Quando Daniel entrou no meu escritório, eu quase não o reconheci. Havia perdido peso, ganhado fios gris nas têmporas, e carregava uma expressão cansada que nunca havia visto antes. O homem que sempre parecera tão confiante, tão seguro de si, agora hesitava na porta como se não soubesse se era bem-vindo. Oi, ele disse simplesmente. Oi. Apontei para a cadeira na frente da minha mesa. Senta. Ficamos alguns minutos em silêncio, nos observando como estranhos que se encontram após anos sem contato. Porque era exatamente isso que éramos agora. Bonito escritório? Ele comentou, olhando ao redor. Você conseguiu. Conseguiu o quê? Provar seu ponto. Mostrar que estava certa o tempo todo. Não era o que eu esperava ouvir. Não havia sarcasmo ou amargura na voz dele. Apenas uma espécie de resignação cansada. Daniel, por que você está aqui? Ele suspirou profundamente, passando as mãos no rosto. Papai está no hospital. O mundo parou. Senti como se o ar tivesse saído dos meus pulmões. O quê? O que aconteceu? Infarto. Nada grave. Os médicos dizem que vai se recuperar completamente. Mas... Ele parou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele quer falar com você. As lágrimas vieram sem aviso. 2 anos de raiva, mágoa e orgulho ferido desapareceram instantaneamente. Era meu pai no hospital, querendo me ver. Como ele está? Estável, lúcido, preocupado. Daniel me olhou diretamente nos olhos. Preocupado com você. Comigo? Ele diz que errou, que foi injusto, que não reconheceu seu valor quando deveria ter reconhecido, que está orgulhoso do que você construiu, mesmo que isso tenha custado nossa empresa. Chorei abertamente então, sem me importar que Daniel estivesse vendo. Era o reconhecimento que eu havia buscado durante anos, chegando da forma mais inesperada possível. E você? Perguntei quando consegui me recompor. Também acha que errou? Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Eu sempre soube que você era inteligente. Sempre soube que tinha potencial. Mas eu tinha medo. Medo de quê? De que você fosse melhor que eu. De que provasse que eu não era tão especial quanto papai sempre me fez acreditar que eu era. A honestidade brutal da confissão me pegou desprevenida. Durante anos eu havia interpretado a resistência de Daniel como desprezo ou machismo. Nunca havia considerado que pudesse ser insegurança. Você sempre teve medo de competir comigo? Sempre tive medo de perder para você. Ele corrigiu. E no final, foi exatamente o que aconteceu. Ficamos novamente em silêncio, mas desta vez era um silêncio diferente. Não de raiva ou ressentimento, mas de entendimento mútuo. Daniel, eu nunca quis destruir a empresa da família. Só queria que vocês me vissem como eu realmente era. Eu sei. E agora eu vejo. Ele se levantou da cadeira. Você vai visitar papai? Claro, agora mesmo, se possível. Quando chegamos ao hospital, mamãe estava no corredor. Ao me ver, ela correu para me abraçar,
chorando de alívio. Minha filha, que saudade. Papai estava acordado quando entramos no quarto. Seus olhos se iluminaram ao me ver, e ele estendeu a mão frágil em minha direção. Sônia, minha empresária. Minha empresária. Não minha filha que se rebelou, ou minha filha que nos traiu. Minha empresária. Era o reconhecimento que eu havia esperado a vida inteira. Papai, você está bem? Agora estou. Precisava te ver, te pedir desculpas. Você sempre foi brilhante, e eu fui cego demais para enxergar. Papai, deixa eu falar. Passei 2 anos pensando no que aconteceu, no que eu poderia ter feito diferente. E a verdade é que você fez exatamente o que eu teria feito na sua idade. Lutou pelas suas ideias, construiu algo seu, provou seu valor. Estou orgulhoso de você. Sentei na cadeira ao lado da cama e segurei sua mão. Eu sinto muito por ter feito escondido, por ter machucado vocês. Você não nos machucou, filha. Você nos ensinou. Ensinou que talento não tem idade, que boas ideias podem vir de qualquer lugar, que subestimar alguém é o maior erro que um empresário pode cometer. Nos meses que se seguiram, nossa relação foi se reconstruindo lentamente. Não voltamos a ser a família de antes. Isso seria impossível. Mas encontramos um novo equilíbrio, baseado em respeito mútuo e reconhecimento das competências de cada um. Daniel acabou pedindo minha ajuda para modernizar alguns processos da Mendes em Associados. Não como favor de família, mas como consultoria profissional. Foi estranho estar do outro lado da mesa, sendo tratada como especialista pela empresa que um dia me rejeitara. Hoje, quando volto à minha cidade natal para palestras ou eventos, Daniel está sempre na plateia. Ele tenta puxar conversa, quer saber sobre novos projetos, sugere parcerias. Eu sorrio e agradeço educadamente, mas mantenho uma distância profissional respeitosa. Não por mágoa, mas porque aprendi que algumas pontes, uma vez queimadas, nunca voltam a ser exatamente como eram. A Logitech continua crescendo. Fechamos contratos internacionais, abrimos filiais em outros países, recebemos prêmios de inovação. Mas o que mais me orgulha não são os números ou reconhecimentos. É saber que consegui transformar anos de frustração e desvalorização em algo construtivo e positivo. Às vezes, quando vejo meu reflexo na janela do escritório no 20º andar, lembro da menina que não sabia mandar nem em formiga. Lembro da apresentação rejeitada, das risadas debochadas, dos anos me sentindo invisível. E sorrio, porque agora sei que aquela menina sempre soube exatamente do que era capaz. Ela só precisava da oportunidade certa para provar isso, mesmo que tivesse que criar essa oportunidade sozinha.